dos Evangelhos. Estamos agora na lição 2. Vamos estudar o item 3.4, a encarnação. Na página 34, Mateus capítulo 18 a 25. Vamos abrir nossas Bíblias para lermos esse texto e depois eu leio o comentário. Versículo 18 diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, estavam desposados, então significava que eles ainda não tinham relações. Ok? Estavam vivendo ainda com seus pais. O versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, ela em algum momento declarou a ele, né, que ela estava grávida, ok? E ele resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Porque, pela regra, ele poderia pedir o apedrejamento dela. Então, ele deixá-la secretamente, né, ele se passaria até como o errado na história. Talvez alguém teria feito mal a uma moça e depois fugiu. E isso é dito que ele era justo, né? E não queria infamar ela, não queria, até que poderia ser a morte dela. Né? Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, é interessante que o anjo aparece diferente de como ele apareceu para Zacarias e para Maria, né? Lá ele apareceu visível a eles e falou com eles. E aqui ele já apareceu em sonho, falando com José. Então, o versículo 21, o anjo prossegue dizendo: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, ele era muito comum entre os israelitas. Como eles falavam aramaico, né? Certamente a pronúncia foi Yehoshua, né? Que é o nome em hebraico ou em aramaico. Mas com o tempo a palavra foi assim, mudando, né? Os sons, e hoje normalmente é usado o nome Jesus, já há muitos séculos, né? Que era mais o som do grego e não o som do hebraico. Item 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome, Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, o anjo explicou a ele que aquele era o cumprimento da profecia, né? Citando Isaías. Eu cito também a profecia do Gênesis. E depois, então, dessa aula de didática do anjo, José, despertando, ele já aceitou, então, casar-se com Maria. E para o último versículo que eu separei aí para vocês, diz: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, não a conheceu, o que significa isso? Não teve relação sexual com ela. Essa expressão conhecer é a expressão utilizada para descrever relação sexual. Então, por exemplo, conheceu Adão, sua mulher Eva, e ela teve um filho, Abel, né? Então, esse conhecer não é muito prazer, não. Esse conhecer é ter relações. Então, ele não a conheceu até que ela deu à luz seu filho. Depois, eles tiveram uma vida normal, né? Toda a igreja primitiva fala, até o católico Eusébio de Cesareia, na época,
a heresia ainda não tinha sido estabelecida entre ele, né, da mariolatria, mas Eusébio de Cesareia diz que ele tinha irmãos, filhos de José, normalmente, né? O item 3.5 diz, Maria estava desposada com José. Pela tradição, o homem ficava desposado da mulher por um período de 3 a 6 meses. Estar desposada significa estar comprometida para casamento. Normalmente é comparado ao noivado de um caso. Porém, o desposado significa que eles já haviam decidido e marcado o casamento, o que não ocorre com o noivado nos dias atuais. Então, normalmente é comparado com o noivado nos dias atuais, né? Mas era um comprometimento assim definitivo. A mulher já estava decidida a realmente casar-se com ele e ele realmente decidido a casar-se com ela. Não era um momento para se conhecer mais, como normalmente se fala do noivado hoje, né? Número 3.6. José resolve deixar Maria secretamente. José resolveu deixá-la porque era justo e não queria difamá-la. José, a princípio, pensa que Maria o havia traído, mas ele não pede o apedrejamento dela. Ao resolver deixá-la secretamente, a culpa cairia sobre ele, como tendo feito mal a Maria, e assim Maria não seria apedrejada. A Bíblia diz que José resolveu deixá-la porque era justo e não queria infamá-la, ou seja, mas a princípio ele ficou preocupado, né, com aquela história. Se ele resolve abandoná-la, deixá-la, é porque ele então achou que ela poderia ter traído ele, né? Pois bem, e depois o anjo fala a José em sonho, que nós lemos, né, todo o texto ali como ele falou, certo? Eu não vou ler aqui novamente, não. E comento por fim. José demonstrou muito amor a Maria, e agora o anjo lhe fala que Maria trazia no seu ventre uma criança gerada pelo Espírito Santo. E o anjo lhe diz claramente: quando é dito que ele será chamado Emanuel, significa como as pessoas o reconhecerão. Todos viam que Deus estava conosco quando Jesus Cristo estava pregando. Então, ou seja, ele é Deus conosco. Porque ao mesmo tempo ele vai ser chamado de Emanuel, de Jesus. Não? Então o nome Jesus é o nome que ele deve ser registrado. O próprio anjo falou, versículo 21, né? E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E mais abaixo, né, diz que ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, Emanuel era como as pessoas o viam, como as pessoas o reconheciam, sendo ele o Salvador, tá bom? Então, ele é Deus conosco. O item 3.8, José não conhece Maria até o nascimento de Jesus. Significa que José não teve relação sexual com ela até o nascimento de Jesus. Depois eles viveram como homem e mulher normalmente. A profecia de Isaías dizia respeito a Jesus nascer de uma virgem. Não dizia nada que Maria permaneceria virgem até a morte, como a Igreja Católica prega. É claro que Maria perdeu a virgindade no momento que Jesus Cristo nasceu, e isso não tirou em nada a pureza dela, ela continuou pura. Não? Ela continuou pura.